Gente, boa noite. Estamos começando mais uma Estação Pátio Savassi. Camila, aumenta um pouquinho para a gente aí. O evento, uma realização da Estação de Saber e Shopping Pátio Savassi, acontece em Belo Horizonte há 9 anos. Esse ano, às sextas-feiras, os nossos debates são em parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas, a Biblioteca no Pátio Savassi, com o tema geral A Cidade Pulsa, a Psicanálise se Escuta. Quem quiser rever algum dos debates, tivemos em março o tema A Psicanálise Escuta, em abril, Transformamos o Corpo em Novo Deus, em maio, A Mulher e a Maternidade na Contemporaneidade, e em junho, Paixões e Afetos Contemporâneos. Todos os temas estão disponíveis no site da estação, www.estaçãodesaber.arte.br. Hoje o nosso tema é o que é o acontecimento? Selecionamos esse tema para poder pensar, ouvir, debater aqui com filósofos e psicanalistas a respeito do que está acontecendo dos movimentos sociais no país. Com essa conversa, convidamos Antônio Teixeira, que é psiquiatra, psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, professor associado da UFMG e autor de A Soberania do Inútil e outros ensaios sobre psicanálise e cultura. E Bruno Almeida Guimarães, professor de filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, doutor pela UFMG com tese sobre ética em Lacan, membro do GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF e da International Society of Psychoanalysis and Philosophy Society Internacional de Psicanálise e Filosofia. Ok? E Lilane Pacheco está aqui, da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, doutora em Ciência da Saúde da Criança e do Adolescente. Obrigada pela presença. Vamos começar então com o Bruno. Boa noite a todos. Agradeço a presença e os ouvintes também. Queria agradecer o convite e a oportunidade de discutir mais uma vez aqui do lado do Antônio, né, temas tão importantes e interessantes. Queria lembrar também, já que eu vou falar de Alain Badiou, eu queria agradecer uma pessoa que não está presente, mas não deixa de estar sempre presente, que é o professor Célio Garcia, que, em primeiro lugar, foi quem trouxe Badiou ao Brasil e nos introduziu, né, nessas discussões. Bom, começando então a minha fala, eu gostaria de fazer um apelo aqui à memória, lembrar de como que nos últimos 20, 30 anos é comum a gente reclamar ou ouvir alguém reclamar de que não existe mais grandes ideais no mundo, né, que estaríamos vivendo uma espécie de acomodação, embotamento, né, achatamento das ideias, e que os próprios intelectuais se recolheram. A diferença, né, dos intelectuais dos anos 60, eles se recolheram ao seu ceticismo confortável, né, e ao seu tipo de pesquisa escolástica, inócua, dentro das universidades. E exatamente, quer dizer, se a gente que está aqui, né, já falou, já ouviu isso, o Badiou sabe muito bem disso, né? Alain Badiou, ele diz que o pensamento é uma coisa rara mesmo. Tão raro como as verdades que interrompem a repetição. Pensamento não é qualquer coisa que passa pela cabeça, mas algo que se impõe a quem nunca o pensou. Portanto, que se impõe a quem nunca se deparou com aquilo que surgiu do próprio discurso. Nesse sentido, o pensamento já é um acontecimento. Ele traz algo novo,
e já não podemos nos furtar a ele. Sempre tomamos uma posição. Ou decidimos lhe ser fiel, ou o desconsideramos e tentando recuperar a nossa programação habitual de vida. Para Badiou, a fidelidade a um acontecimento novo instaura um processo de verdade, a ser confirmada ou não. O problema é que o acontecimento seria incalculável ou indecidível em relação ao saber prévio. Em outras palavras, um acontecimento verdadeiro seria inicialmente experimentado como, citando Badiou, um buraco no saber. Por isso caberia ao sujeito uma aposta, a decisão de dizer que um evento, um acontecimento teve lugar. Ele nos apresenta alguns exemplos de como ocorrem acontecimentos nos encontros amorosos, nas invenções da ciência, nas criações da arte e nas experiências políticas radicais. E de como esses acontecimentos podem mudar as nossas vidas. Então, falar um pouco, né, de alguns exemplos que são mais exemplos meus, né, do que diretamente os exemplos do Badiou. Começando com um acontecimento amoroso, sabe aquele tipo de paixão despertada, né, de repente por uma pessoa que você já conhece há algum tempo, né, quando a gente se encontra numa festa ou numa viagem e o que a gente faz com isso, não é? Quer dizer, no outro dia a gente acorda e faz o quê? A gente é fiel ao acontecimento ou diz assim, não, foi um erro, isso nunca aconteceu. Pensando na ciência, alguns acontecimentos, algumas descobertas científicas, elas são completamente inesperadas, né? Exemplo disso, a gente tem a descoberta da penicilina de Fleming, em 1928. Em agosto daquele ano, Fleming tirou férias e, por esquecimento, deixou algumas placas com culturas de micro-organismos sobre a mesa no laboratório no Hospital St. Mary, em Londres. E quando voltou ao trabalho no mês seguinte, percebeu que havia mofo nas placas. Entretanto, ao invés de limpá-las, esterilizá-las, decidiu observá-las e percebeu que o fungo havia produzido uma substância bactericida. A descoberta da penicilina deu-se graças a uma consequência de acontecimentos imprevistos e surpreendentes. O fungo que contaminou a placa teria vindo da escada do andar anterior, onde se realizavam pesquisas sobre fungos. O crescimento se deu graças a uma onda de frio que era adequada ao crescimento da cultura. E, finalmente, ele só notou o mofo porque um colega seu foi visitá-lo, perguntou como iam as pesquisas e ele olhou para a placa e decidiu investigar mais uma vez, né? Bom, com relação a esse exemplo da ciência, a gente poderia objetar, né, que essa descoberta foi muito singular, mas a questão não é essa. A questão é compreender que qualquer pesquisa extraordinária que tenha gerado posteriormente uma revolução científica não pôde ter sua relevância reconhecida imediatamente pelo saber vigente. A própria revolução científica de Einstein só pôde ser confirmada e reconhecida tempos depois de sua publicação sobre a teoria especial da relatividade em 1905. Em relação à arte, a questão me parece ainda mais evidente, já que é comum encontrarmos pessoas no nosso convívio que não gostam de antemão de arte contemporânea e não estão dispostas a reconhecer como arte um ready-made, uma
sopa Campbell, da exposição de Andy Warhol, ou qualquer outra extravagância extraordinária de Duchamp. Na verdade, sabemos, inclusive, que quando Duchamp apresentou sua famosa fonte, o mictório invertido, numa exposição em 1917, o próprio comitê da Sociedade de Artistas Independentes, do qual ele fazia parte, o rejeitou. Entretanto, vale a pena avaliar o significado revolucionário da herança de Duchamp a partir de um comentário do Cildo Meirelles, em 70, ao indicar que o legado de Duchamp teria sido libertar o artista do entorpecimento provocado pela mecanicidade do artesanato e da técnica, transformando a arte em fenômeno de pensamento. Chegamos finalmente às experiências políticas radicais. Mas antes de analisarmos os acontecimentos recentes que ganharam as ruas no Brasil, gostaria de mencionar uma atualização que Badiou acrescentou à sua teoria do acontecimento. No ano passado, ele publicou um texto sobre a dialética afirmativa, em que sugere ser necessário que encontremos uma nova lógica para as inovações políticas. Depois de 2 séculos de sucessos e fracassos dramáticos na política revolucionária, em especial o fracasso dramático na forma de Estado, percebemos que há uma crise de confiança em relação à lógica negativa. Tradicionalmente, na dialética hegeliano-marxista clássica, o desenvolvimento da luta política está fundamentalmente na oposição, algo como revolta contra, oposição a, negação de. Ou seja, nesse modelo, qualquer criação do novo seria sempre o resultado da negação da ordem existente. Badiou pensa que esse modelo se desgastou, tornou-se suspeito e ineficaz, e que talvez seja necessário, de tempos em tempos, nos engajarmos de dentro da situação para que surja uma mobilização política capaz de promover o acontecimento. E aí eu volto, né? Quer dizer, é exatamente por isso que no começo eu estava dizendo. Estamos acostumados a dizer que nada acontece, que não tem grandes ideais, enfim, talvez porque tem um desgaste, uma desconfiança nesse próprio modelo. O desafio seria, então, o de promover um modo de afirmação ou proposição positiva que venha antes da negação, em vez de vir depois. Sendo assim, o evento poderia surgir de uma situação que permaneceria a mesma. Por exemplo, em maio de 68, em Paris, não houve nenhuma mudança real na situação geral do Estado. De Gaulle permaneceu no poder e o seu governo ainda era funcional. Mas, obviamente, houve ali um evento que produziu em nós uma abertura para reconhecermos novas formas de ação política. Outro exemplo de Badiou mais provocador é tirado da evangelização de São Paulo, no momento em que ele trazia as boas novas sobre a ressurreição de Cristo. O evento não mudava nada diretamente no Império Romano. Entretanto, sabemos o que aconteceu 300 anos depois. Nos últimos meses, a política tomou as ruas e criou surpresa, confusão, e a violência assustou a sociedade. Penso que a mobilização foi muito bem defendida por jovens do movimento Passe Livre, pelos ocupantes da Câmara dos Vereadores de BH, entre outros, e mostrou ter direção e impacto. Atendendo a interesses sociais amplos, a população de muitas cidades pressionou e, por fim, conseguiu baixar os preços do transporte público. Mas os jovens queriam mais. Continuavam nas ruas, protestaram contra a Copa, que beneficiava grandes empreiteiras, mas impedia o popular de assistir o seu esporte popular.
e exigiam não apenas transporte, mas também educação, saúde pública de qualidade. Enfim, houve muita quebradeira na rua e a assimilação dos fatos tornou-se mais indigesta. Além de mostrar-se impacientes diante das respostas governamentais, a política feita nas ruas parecia estar indo em direção aos extremos. Política sem liderança e sem partido foi interpretada como caótica. Como observamos anteriormente, não se pode ter certeza se um acontecimento é de fato um acontecimento ou não, a partir do saber vigente. Podemos decidir nos engajar, mas o processo de uma verdade instaurado pelo acontecimento é virtualmente infinito. Pode-se também fazer uma hipótese anticipante, ou o que Badiou chamou de forçamento. Galileu, por exemplo, pôde enunciar a hipótese de que toda a natureza é escrita em linguagem matemática, assim como eu posso dizer à minha amada que amarei para sempre. Mas o problema é que podemos forçar esse saber em direção à totalidade e ao que Badiou chamou de desastre, seja o do amor absoluto, o da verdade científica dogmática, o da exclusividade na forma de se fazer arte e o do totalitarismo político. Na verdade, ninguém sabe agora se os ânimos irão se arrefecer ou se a violência ainda tomará conta de tudo. Quando nos deparamos com um acontecimento, ninguém pode prever de antemão no que isso vai dar. Ainda assim, mesmo que esses acontecimentos de agora acabem de uma hora para outra, penso que eles não deixaram de ter causado uma grande impressão sobre nós, e se já não estão produzindo inovações políticas, podem ainda provocá-las em um futuro próximo. Gostei especialmente do modo como os representantes do movimento Passe Livre, chamados a uma entrevista ao Roda Viva em 17/6, responderam as perguntas que lhes foram feitas. Perguntados se eram socialistas, apenas responderam: no nosso grupo existem várias ideologias e várias bandeiras. De todo modo, devemos nos abster de produzir a totalização, o desastre e o conservadorismo de quem quer enquadrar a novidade em algo que se já conhece, simplesmente porque não quer abrir mão de seu saber. Afinal, não dá para decidir pelos jovens do movimento Passe Livre, ou mesmo dos jovens da mídia ninja, por exemplo, se o que eles estão fazendo é promover a Revolução Universal Comunista ou não. Eles estão fazendo uma outra coisa, e quem tenta descaracterizar seus esforços, dizendo que já temos provas históricas de que isso não funciona, está errado. Isso seria, mais uma vez, a tentativa de enquadrá-los. Pensando a partir da categoria de dialética afirmativa de Badiou, podemos dizer que o que estão fazendo, apesar de estar fora das configurações reconhecidas, é algo que rompe de dentro da situação. Ao que me parece, ninguém está esperando a derrocada do capitalismo para se manifestar ou para inventar um novo modo de se profissionalizar. Porque essa é uma questão, por exemplo, que aparecia com o Mídia Ninja, né? Os entrevistadores, os jornalistas, perguntavam assim: mas como é que funciona esse tipo de mídia? Como é que isso funciona como negócio? Né? Então, é uma tentativa de enquadrar. Eles teriam que dar uma resposta a partir de um modelo que já se conhecia. Eles não estão esperando isso, porque eles já estão fazendo outra coisa. E não é alguma coisa que a gente já conheça. É isso. Obrigado. Está funcionando? Bom, boa noite a todo mundo também. Está alto? Está dando para me ouvir?
Agradeço a Júlia, Lilane, pela iniciativa desse espaço, dessa estação de saber. Agradeço a presença do meu colega Bruno. E também gostaria de dedicar especialmente essa breve intervenção àquele que foi responsável pelo acontecimento Badiou no Brasil, que é o nosso querido professor Célio Garcia. Quando eu me proponho tratar de um tema intitulado com a pergunta: o que é um acontecimento? A primeira coisa que eu me obriguei a fazer foi não respondê-la. Ou seja, seguindo a linha do raciocínio de Bruno, é preciso não responder essa pergunta. É preciso deixar a questão em aberto, porque se a gente conceituar de saída o que é um acontecimento, o acontecimento desacontece. Ele deixa de ser. Por quê? Porque conceituar, a gente sabe que conceito é o quê? Conceito é um artifício da linguagem criado para fixar o significado de um determinado termo. É o sentido da palavra begrife, que é justamente essa necessidade que a gente tem de fixar o significado de um termo. Se o conceito ele pode ser colocado dessa maneira, eu acho que valeria dizer que é próprio do acontecimento a sua impropriedade conceitual. Ou seja, é próprio do acontecimento que ele não seja próprio ao conceito. Ele seria, por conseguinte, melhor pensado como uma definição aconceitual, ou seja, como algo que escapa ao conceito, um ponto de fuga do pensamento, um ponto de fuga cuja verdade se mostra no próprio movimento por onde ele escapa. Por onde ele escapa ao nosso esforço de aprisioná-lo nas grades conceituais. Por isso, quando a gente nomeia algo como um acontecimento, quando a gente fala que maio de 68, ou a revolta da Comuna, foi um acontecimento na história da política, ou quando a gente afirma que Chega de Saudade foi um acontecimento na história da música popular brasileira, ou, como disse Bruno, que Marcel Duchamp foi um acontecimento na história da arte contemporânea, nós estamos nos referindo a um fenômeno sem apreensão conceitual no momento da sua aparição. Nós estamos falando, por conseguinte, de algo que se distingue de uma simples ocorrência. Mas é importante também que a gente não se deixe tomar por esse frisson da surpresa que normalmente a gente associa à emergência do acontecimento. Ou seja, 11 de setembro foi uma surpresa inesperada e, contudo, não foi um acontecimento. Por quê? Porque não basta que algo se apresente como novidade para que seja um acontecimento. A violência que se associou ao nosso junho de 2013 foi algo inesperado na sua proporção, mas também não foi um acontecimento. Isso quer dizer que para que algo seja nomeado como acontecimento, é necessário de fato que haja uma ruptura, algo que rompa com a nossa expectativa, que traz à luz uma verdade que não se deixa deduzir do saber que a gente já tinha de uma situação, mas é preciso que haja algo a mais do que esse algo da surpresa. É preciso que haja algo que nos convoque a abrir espaço em nosso pensamento para um movimento de verdade que o saber disponível não permitia desenvolver. É nesse sentido que o acontecimento suscita algo a mais que o saber da situação, algo que o saber da situação não permite prever, algo que é distinto de tudo que há e que nos convoca a uma nova maneira de ser. Nesse sentido, pode parecer contraditório falar do acontecimento numa estação do saber. Se a gente lembrar que a palavra estação, ela pode nos remeter à ideia de estacionamento, de um lugar que se interrompe o nosso movimento. Mas não, é possível falar do acontecimento numa estação do saber,
Porque a ideia de estação também nos remete a uma outra coisa distinta do estacionamento. A estação é justamente o lugar aonde podemos abandonar uma via e seguir por outra. Como também pode ser um ponto de fuga. Um lugar onde se pode descer para seguir por via nenhuma, desbravando espaços que ainda não foram trilhados pelo nosso pensamento. Então, a iniciativa de uma estação do saber só tem sentido se a gente não ficar estacionado. É necessário que a gente entre e se desfaça da estação do saber, que a gente se desligue da enciclopédia do saber, para acolher o acontecimento em seu movimento, deixando ele acontecer e fazendo ele acontecer. Porque, na verdade, como o Bruno comentou, o que se passa via de regra, quando a gente tenta incluir o acontecimento no interior do nosso saber, o que passa é justamente uma tentativa de impedir que ele de fato aconteça. É o caso, por exemplo, da disciplina do comentário, que tenta iluminar o presente com a luz do passado, quando dizemos, por exemplo, que a psicanálise é uma continuidade da hermenêutica. Ou quando um professor de filosofia você pergunta, o exemplo de Gilson, você pergunta para ele o que ele pensa de junho de 2013, bom, depende, numa perspectiva hegeliana, junho de 2013 é isso. Numa perspectiva de Maquiavel seria outra coisa. Eu posso tecer toda uma rede de comentários justamente para incluir aquilo que acontece em algo já determinado no campo do meu saber. Ora, o comentador é justamente aquele sujeito bem instalado na ordem atual da sua situação, e se ele busca aplicar ao acontecimento que rompe no presente protocolos pretéritos de explicação, de certa maneira, para garantir sua permanência na situação que o acontecimento vai desestabilizar. Por isso, o comentário é sempre crepuscular. Ele sempre fala do acontecimento como algo que já aconteceu. Um pouco na ideia da filosofia como pássaro de Minerva que alça voo ao entardecer, quando tudo já aconteceu. Ora, então como fazer para falar do acontecimento? Como abordá-lo sem suspender o seu movimento nessa estação do saber? Respeitar o seu movimento significa suspender os protocolos do saber passado e nos abrir para a obscuridade de um futuro sem garantia, que nos obriga a inventar novos conceitos. Não vale abordar o acontecimento com o conteúdo de um acontecimento anterior, não vale pensar do junho de 2013 com as categorias de maio 68, mas ainda assim a gente pode se valer de algo do acontecimento passado para pensar o acontecimento atual, não no nível do seu conteúdo, mas no nível da sua estrutura formal. Alguma coisa da estrutura formal do acontecimento em seu movimento, ou seja, em seu ponto de fuga. Bom, é complicado falar do movimento, da estrutura formal do movimento, porque normalmente o nosso pensamento costuma divorciar a estrutura do movimento. Existe um divórcio espontâneo da estrutura do movimento, que foi inclusive ilustrado no célebre slogan de maio de 68, não sei se vocês conhecem, que as estruturas não descem às ruas. Apareceu pichado nos muros de maio de 68, que era o movimento de plena efervescência do estruturalismo, a ideia de que as estruturas não descem às ruas. E Lacan vai contestar dizendo que não. Que maio de 68 era a prova viva de que as estruturas descem às ruas. E que é próprio da estrutura desconhecer a sua causa. Por isso que aquele enunciado, de certa maneira, desmentia a sua própria verdade. Quer dizer, é importante, se a gente não quiser ficar no plano puramente intuitivo,
da apreensão do acontecimento, é necessário aceitar com Lacan a ideia de que as estruturas descem às ruas, que as organizações simbólicas são afetadas pelo movimento. Para explicar esse ponto, vale lembrar que a nossa impressão de que a estrutura não tem movimento, que a nossa impressão de uma estrutura estancada, estacionada, longe de ser um dado natural, ela resulta de uma imposição discursiva. O que faz com que uma palavra fixe um sentido, a pergunta que faz Alicia Humpty Dumpty em Alice através do espelho, ela responde, a questão é quem manda e nada mais, isso é tudo. Ou seja, se toda a experiência que a gente tem do mundo resulta de uma imposição discursiva, ou seja, resulta do fato de que o sentido dado às palavras depende de uma autoridade que regula o seu uso no interior de uma relação de poder, aliás, a função que a gente viu do conceito, de fixar o sentido de uma palavra numa determinada prática discursiva. Se diante disso nós podemos recolocar a estrutura em movimento, é porque existe sempre, em toda imposição discursiva, um ponto de fuga, alguma coisa que escapa às leis dessa imposição que tenta estancar o movimento. O que é, então, o ponto de fuga? O ponto de fuga é um ponto que precisamente foge às regras desse dispositivo de imposição. A questão é como captar esse ponto de fuga. Porque se a gente captar o ponto de fuga, ele não foge mais. Ele deixa de fugir, nós suprimimos a fuga se nós a captamos. Então, pensar a fuga do acontecimento, sem fixá-lo no comentário que o extingue, significa, de certa maneira, não captá-lo, não conceituá-lo, mas localizá-lo como ponto de fuga a partir das suas pegadas, ou seja, dos traços que ele deixa na estrutura ao colocá-la em movimento. Então, se a estrutura ela pode ser entendida como algo que desce às ruas, né? Se ela é aquilo que determina os lugares ou as funções simbólicas, o ponto de fuga seria aquilo que na estrutura se apresenta como o lugar fora do lugar. Mas como falar do lugar fora do lugar sem fazer uma poesia duvidosa? Como falar disso de uma maneira que a gente consiga se fazer entender? Bom, de vários modos. Mas um índice marcante dessa distopia, desse lugar fora do lugar, que nos assinala que ali há um acontecimento, é a precariedade da sua nomeação. O índice do acontecimento é a sua nomeação precária. A sua nomeação é precária por quê? Porque a nossa estação de saber não dispõe ainda de léxicos para descrever o que ali escapa. Por isso, não é raro que o acontecimento se nomeie por um prefixo negativo, como é o caso, por exemplo, do inconsciente freudiano. Freud captou alguma coisa que escapava ao saber que identificava a mente, a consciência. Tudo que ele dispôs para captar a verdade desse algo, desse ponto de fuga, que escapa a um saber que identifica a mente e a consciência, é um prefixo negativo, é o unbewusst, é dizer que algo da verdade do psiquismo não se iguala à consciência. Se a gente quiser pegar o exemplo dos números irracionais, é da mesma ordem, ou seja, alguma coisa que escapa à ratio, à proporção. Os números transfinitos de Cantor é um neologismo que justamente revela a precariedade do acontecimento na sua nomeação. Bom, em outros momentos, é importante lembrar que em outros momentos, essa precariedade do acontecimento se designa pela escolha de um termo originariamente pejorativo.
é um termo normalmente criado por aqueles representantes de uma situação que o acontecimento coloca em questão. Tal é o caso do adjetivo impressionista, usado pelo crítico de arte Louis Leroy para desqualificar uma tela de Monet, alegando que ele não conhecia os cânones da estética, porque ele só queria impressionar. Ou seja, Louis Leroy é um crítico de arte que vai dizer que ele não passa de um impressionista, e daí a gente tem uma palavra que tinha o cunho originalmente pejorativo e que, no entanto, veio nomear um acontecimento. Sabemos também que um destino semelhante foi a origem do termo intelectual. Ele designava um grupo de pessoas que se uniram a Émile Zola para defender o capitão Dreyfus contra o Estado-Maior das Forças Armadas. E eles eram chamados de intelectuais porque eles se metiam com coisas que não lhe diziam respeito. Com coisas que não diziam respeito ao cidadão francês. Ou seja, eles abraçavam uma causa universal do intelecto, deixando de lado as questões práticas dos interesses privados. Então, intelectual, o intelô, que é uma palavra pejorativa, teve uma origem que nomeou um acontecimento. Pois bem, a gente ainda há pouco falava do silêncio dos intelectuais. O Bruno lembrou, né, essa situação de um esmorecimento da política. E, na verdade, é um esmorecimento da política quando tudo parecia claro à luz da nossa grande decepção com a chegada da esquerda ao poder. Não há nada a se esperar da política, só existem interesses privados, só existem interesses particulares. Mas eis que, de repente, uma nova forma de política parece se erguer. Ganha forma nas ruas, nas redes sociais, sem que a gente saiba definir ao certo o que está acontecendo. Nós estaríamos na iminência de um acontecimento, de um ponto de fuga? Seria esse acontecimento correlativo de um novo despertar intelectual, distinto daquilo que a gente já conhece e que nos pediria a criação de um novo nome? Eu não sei, ninguém sabe, acho que nós não sabemos ao certo. O certo é que as metáforas jornalísticas da primavera tropical, há pouco aplicadas aos países árabes, elas parecem servir menos a dar sequência ao acontecimento do que para antecipar o tenebroso inverno esperado com satisfação por aqueles que preferem que a estrutura seja imóvel e que repetem: eu não sabia, eu não te disse que não existe política, que só existem interesses privados. Bom, de todo modo, a gente sabe que algo teve início com a onda de protestos que foram desencadeados em reação, o Bruno falou, ao aumento das passagens, os 20 centavos. Mas a gente sabe também que o protesto em si não é um acontecimento. Muito antes, pelo contrário, o protesto, já dizia Lacan, ele é o que pereniza uma situação, ele é aquilo que administra a uma situação as correções necessárias que a tornam mais suportável e permite que ela possa durar e permanecer. Então é preciso ir além do protesto para abrir espaço ao acontecimento. E para nos emanciparmos do protesto, nós devemos nos valer daquilo que em psicanálise se chama interpretação. Eu não vou dissertar aqui sobre essa noção, esse termo técnico de interpretação, porque ia nos desviar muito da nossa rota. Mas eu queria dizer que a interpretação, ela se diferencia do comentário crepuscular, porque a interpretação, ela é do meio-dia. A interpretação, ela acontece quando algo está acontecendo. Ou seja, o psicanalista não liga para o seu paciente à noite e fala, não vai interpretar um lapso fora do momento em que ele se deu. Ou seja, ela tem alguma coisa que é anticrepuscular, que é da ordem do meio-dia, da intervenção. Bom, o problema é que o comentarista está sempre de olho. Ele está sempre em volta da cena
de olho no seu emprego, querendo nos descrever que a interpretação é apenas uma descrição dos sentidos possíveis da situação. Mas a gente sabe que a interpretação não tem nada a ver com essa hermenêutica carola. Ela é o gesto que expõe para o pensamento o seu ponto de fuga, o lugar equívoco da sua possível mobilização. Mas é importante lembrar que não é necessário ser psicanalista em sentido estrito para interpretar. Não há nada mais instrutivo do que ver e rever o filme documentário sobre Hannah Arendt, para perceber na rapidez das respostas que ela dá a cada crítica que lhe é feita. Ela interpreta, ela é rápida no gatilho, ela tem uma capacidade de interpretar justamente nesse sentido, do ponto de fuga. Mas vocês vão ver ali como que o comentário se distingue da interpretação. Pois bem, ali o que se esperava no julgamento de Nuremberg, né, no julgamento de Eichmann pelo Tribunal de Nuremberg, é que se fizesse um comentário sobre o mal pensado como maquinação diabólica de uma mente pervertida. E Hannah Arendt não comenta. Ela interpreta para indicar que o terrível mal do século XX não tem nada de diabólico, que ele resulta da sua extrema banalidade. Ela vai interpretar dizendo que o mal não é demoníaco. Eu estou contando o filme. Eu vou interromper, senão eu conto o filme. Né? Bom. Tá. Bom, enfim. Ela vai interpretar dizendo que o mal não é demoníaco, que ele antes resulta justamente da prática de demonização, que é o quê? Demonizar alguma coisa é justamente interromper o pensamento. Ela vai dizer que o grande mal do século XX nada mais foi do que a demissão do pensamento. Nada mais foi do que a passividade de uma obediência civil que outorga ao representante do outro, seja ele o Estado ou a religião, a autoridade sobre a ação através da demissão do pensamento. De sorte que a imbecilidade ou a ausência do pensamento seria isso que estaria no fundamento não só do nazismo, mas de todo o projeto totalitário de dominação política. Trata-se então, enfim, do mal, como Freud já o vislumbrava em sua psicologia de massas, enquanto resultado de uma alienação coletiva que outorga ao líder do grupo da massa o pensamento e o poder da decisão. Bom, eu acho que a referência, Badiou é uma referência importante, mas ele tem um inimigo íntimo, ou talvez um amigo ístimo, que é Jean-Claude Monnais, que escreve esse livro que tinha que ser traduzido, que se chama Arrogância do Presente, em que ele vai demonstrar uma tese muito interessante com a qual eu gostaria de finalizar a minha intervenção aqui com vocês. Porque se a gente evoca aqui a questão freudiana das massas coletivas, que é uma tese que Freud vai extrair do sociólogo Gustave Le Bon, é porque parece que a novidade mais impactante do nosso junho de 2013 foi o seu grande poder de mobilizar multidões. Mas até aqui seria equivocado falar de acontecimento. Ou seja, o acontecimento não se define pelo volume da mobilização. Existe, no entanto, nesse junho de 2013, um fenômeno político notado por Bruno, que me parece particularmente importante, a respeito não ao volume da mobilização, mas ao fato de que a multidão ali mobilizada em nenhum momento se valeu de um líder para justificar a sua ação. Embora a gente visse aqui e ali alguns Che Guevaras meio apagados, onde nem sombra de Cássio Mao Tse Tung, o fato é que nenhum líder político apareceu ali postado como figura do grande ideal. Então, eu acho que
que a gente poderia arriscar dizer que junho de 2013 traz consigo um ponto de fuga fundamental para pensar a política como acontecimento. Junho de 2013 mobilizou a multidão sem massa. A multidão ativa, distinta da massa passiva. A multidão que não necessita abdicar, do pensamento para produzir a ação. É engraçado, porque a gente via contra a MP, eu já nem lembro que extinguia a decisão do Ministério Público, ou seja, uma massa que não repetia palavras de ordem, uma massa que trazia que articulava o pensamento à ação. Ou seja, uma massa que acredita que as estruturas descem às ruas. Bom, eu acho que não foi por acaso que as bandeiras políticas foram invariavelmente enxotadas dos manifestos. Porque não está em questão, para junho de 2013, simplesmente protestar contra a representação parlamentar abaixo da crítica que hoje nós temos, em nome de uma outra representação mais adequada, mais conveniente. Junho de 2013 é o acontecimento que questiona a própria ideia, o próprio fundamento da representação. Eu tenho mais um minuto? Se eu digo isso, é porque a massa passiva, submissa ao líder, ela somente existe porque persiste o par ativo-passivo, é a tese, é o filosofema de Jean-Claude Menoir nesse livro. Ele vai dizer que a massa passiva de Gustave Le Bon somente existe porque persiste o par ativo-passivo, às vezes com direito à alternância na nossa democraciazinha, né? Do representante, do representado, do governante e do legislado, do legislador e do legislado. Eu acho que em relação a esse ponto, junho de 2013 retoma um ponto de fuga particularmente importante de maio de 68, que é justamente a recusa do par ativo-passivo e a colocação da ação pura no lugar da passividade. Ou seja, maio de 68 e junho de 2013 se articulam, porque não se trata nem para um nem para outro de inverter a relação ativo-passivo, tornando passivo quem era antes ativo ou o contrário. Maio de 68 e junho de 2013 tentaram e tentam, acho que nós ainda estamos em pleno acontecimento, tentam implodir essa relação. É por isso que a juventude se torna, tanto para maio de 68 quanto para junho de 2013, uma categoria política determinante. Ela é o período da vida que concentra o momento de ação máxima, o máximo de ação. Como se houvesse no seu horizonte a utopia de criar uma sociedade de mestres que não houvesse nenhum escravo. De maneira que, contrariamente à noção passivizante da psicologia das massas, descrita por Freud e Gustave Le Bon, a multidão de maio de 68 e junho de 2013 organiza em seu movimento a convicção de que podemos existir em grande número, não porque somos alienados, mas porque o sujeito numeroso é mais ativo do que o sujeito solitário. Engraçado, porque o grande número aqui não surgiu de nenhum processo de conscientização política. Ele surgiu de algo é alguma coisa que coloca um axioma que ser autenticamente político é acreditar na multidão ativa, no lugar das massas fascistas obedientes ao líder. Uma vez que toda aglomeração intensifica a atividade política, um concerto de rock
pode valer tanto ou mais do que uma Assembleia Geral. É isso que eu queria dizer e passar a palavra para uma discussão. Obrigado. Bom, eu agradeço muito aos dois expositores, aos dois queridos e brilhantes colegas, né, Bruno e Antônio. Fiquei muito aliviada quando o Antônio falou que a Estação do Saber não tem léxico. Então, eu fiquei à vontade, eu estava anotando, pensei, bom, é isso mesmo. Então, não é uma estação que fixa, é um lugar para conversa, e a ideia é que nós estamos na praça pública, né? E espero que vocês possam conversar com esses dois colegas que trouxeram duas exposições muito especiais e que espero que vocês possam usufruir disso, né? E a gente também. Vamos lá, quem quer conversar? Eu vou começar arriscando uma pergunta aqui. Bom, se a gente pode começar a pensar se nós estamos num ponto, se a gente diz que pode estar no meio desse acontecimento, então é uma ruptura. Se isso faz um sentido, a pergunta seria: o que nos proporciona nessa sociedade tão louca, que a gente já está vivendo, tão individualizada, o surgimento desse acontecimento? Eu tenho uma suspeita, né? Mas se a gente arrisca também avançar um pouco por aí, ou se é muito chutation demais. Você tem alguma hipótese? Claro, né? A gente arrisca a pergunta porque a gente já está organizando alguma coisa. E um pouco essa ideia de que o que essas redes sociais, o fato da gente estar mais em contato, pode de fato provocar mais acontecimentos. A ideia seria mais ou menos essa. Eu gosto dessa pergunta porque, de fato, a aliança tecnológica da rede social, ela é fundamental na capacidade que a gente tem de mobilização, não só nesse junho de 2013, mas no fato de que agora a gente tem surgindo no horizonte da mídia humoristas igual Porta dos Fundos, que não devem mais obediência ao Roberto Marinho. Eu acho que a gente está para ver o que vai acontecer diante do fato de que existe... Pode acontecer mais. É claro, a rede social ela vale tanto para as multiconversações débeis, né, para a circulação das opiniões sem consequências, mas ela pode ser um instrumento de mobilização absolutamente fundamental, e ela tem que ser muito valorizada em relação a esse aspecto. Eu estava pensando em alguma coisa muito próxima do que o Antônio respondeu, mas eu queria também contar uma história assim, de ter escutado dos meus alunos, né, já nos jovens, assim, de primeiro período, que já se sentem um pouco enfastiados daquele negócio de ficar o tempo todo arrumando um perfil no Facebook, enfim, e que de repente acontece isso, né? Quer dizer, que de repente o Facebook é usado para que haja um outro tipo de informação, que é diferente exatamente dessa informação do jornalão, né, do revistão. Quer dizer, e isso está acontecendo, a gente está vendo como aquela mídia hegemônica ela vai perdendo espaço em relação a pessoas que fazem a circulação, fazem a informação circular de outra maneira, né? Eu acho que chama muita atenção isso mesmo. Boa noite. Meu nome é Daniel Edmundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Antônio Teixeira, até porque esse assunto sobre a questão do acontecimento e as manifestações, eu tive a sorte de poder conversar um pouco, de ouvir, na verdade, o Bruno já anteriormente no encontro com o Célio Garcia. Então, vou direcionar a pergunta um pouco mais para o Antônio.
Até por estar um pouco interessado e estudando um pouco desse assunto, eu queria perguntar assim, Antônio, esse movimento, né, das manifestações de junho, como o Bruno bem colocou e você até acrescentou um ponto, assim, ele rompe com a questão da dialética negativa, né, que a gente estava tão acostumado, que para outros tempos serviu, talvez de uma certa maneira, mas que parece que agora há um esgotamento, né? Então, nesse sentido, há uma tentativa de fuga, né, ou de escape dessa lógica do né, ou um ou outro, né? Quer dizer, não há uma possibilidade de conjunção, de conexão, é um ou outro, é uma relação de exclusão. E também rompe, de uma certa forma, com aquilo que a gente pode chamar, e Badiou identifica como a dialética expressiva, né? No sentido de que falta, então, a ideologia, que falta o representante, que falta o partido, que falte alguém que possa se expressar no lugar do sujeito, né? Eu acho que ele rompe também, nesse sentido, com essa lógica de um líder, né? de um que possa fazer valer pelos outros. E aí o Antônio acrescentou com a questão do aprisionamento conceitual, né, que esse movimento, as manifestações também apresentam. Assim. Diferente do movimento Caras Pintadas, por exemplo, né, da Diretas Já, né, dessa dificuldade de se nomear como o socialista, o anarquista, né, o terrorista. Então, assim, eu queria, na verdade, trazer à luz, assim, se nesse... Lógico que o que a gente vê agora é um acontecimento, então, dentro de um certo sistema, um pouco diferente dos anteriores, né? Se a gente já pode dizer isso. Mas, com relação à leitura de Badiou, assim, a gente poderia dizer que é uma prevalência do múltiplo sobre o um? Quer dizer, no sentido, quando você fala que esse aprisionamento conceitual, ele no fim, não sei se seria bem isso, você escaparia daquilo que seria da ordem do ser. Né? Você falou um pouco do pensamento, né? Que o pensamento é isso que se coloca diante, né, ali do sujeito. Então, para não ficar muito confuso, assim, a gente poderia dizer que há uma ausência de S1, por exemplo, trazendo para a psicanálise, nesse sentido. Quer dizer, há uma prevalência da relação do múltiplo sobre o um, há uma relação de prevalência sobre talvez outras... como é que eu poderia dizer, até usando um termo também do Célio, uma rede sem um S1 majorante, assim, sabe? Assim, você tem S2, S3, você tem nas manifestações uma série de sujeitos, uma coletividade dissipada, onde cada um tenta se expressar dentro daquilo que é do seu próprio interesse, dentro daquilo que é o interesse da coletividade. Poderia se traçar uma relação entre o acontecimento e essa prevalência da multiplicidade sobre um, do acontecimento e a ausência de um S1, por exemplo, no sentido do líder, né, do cara pintada, de um... Obrigado. Importante, uma tese muito clássica de Badiou é dizer que um S1, uma imposição discursiva que ordena uma situação, é aquilo que faz com que algo exista ou que algo deixe de existir. Então, uma pessoa relatar um sonho para um médico antes de Freud era algo que não existia, era alguma coisa que, se você pegar os arquivos, não se encontra nos prontuários. O sonho do paciente não tinha existência antes que o acontecimento freudiano fizesse com que essa multiplicidade pudesse consistir. Então, não se trata tão somente de dispersar uma multiplicidade. Eu acho que se trata, quando a gente fala de um acontecimento, não se trata de uma pura figura da dispersão, porque eu acho que isso está muito próximo do que a gente chama hoje, que é o momento do domínio das opiniões. Todo mundo tem algo a dizer a respeito de tudo, né? Se a gente ficar no nível da dispersão, do múltiplo puro, a gente pode autorizar essa tese, mas eu acho que o que está em questão no acontecimento é que ele pode dar visibilidade a alguma coisa que a imposição discursiva que ordena uma situação não deixava ver. E eu acho que o que esse acontecimento dá visibilidade é o saber das massas, de Gustave Le Bon, mesmo de Freud, é que existe
multidão sem massa, que a gente tem como dissociar a multidão dessa ideia de coletividade que o saber sociológico que se tinha autorizava até então. O efeito disso, a consequência disso, a dispersão disso é muito difícil da gente averiguar. Milner, ele escreve essa passagem cheia de entusiasmo, ele mostra a força poética dos enunciados que apareciam nos muros, e vai dizer que depois tudo volta ao normal, à tagarelice usual, no lugar das grandes frases, etc. Mas ele não percebe que o tropicalismo, por exemplo, no Brasil, é uma continuidade de maio de 68. Alguma coisa atravessou o oceano e chegou aqui. Sabe, uma questão que a gente pode ter uma relação com a multidão que não é justamente massificada nesse sentido que um saber doutrinário poderia exigir. Respondi pelo menos parcialmente a sua pergunta? Bom. Porque me parece que há uma, não sei se é uma coincidência ou não, tanto no discurso, por exemplo, tanto no mídia, quanto no discurso do movimento Passe Livres, dessa fuga sempre de tentar, de uma certa forma, se reconhecer no mundo, sabe? Pela própria... A gente acompanha pela internet, aí não acompanha pelo... há tanto no modelo discursivo, né, das pessoas, quanto também no modelo da forma, como você diz, uma certa postura de se fugir desse um, sabe, de se escapar de uma certa, de se deixar privilegiar essa multiplicidade, até para se poder ver mais adiante os contornos que isso pode dar, sabe? Então me pareceu que de alguma forma haveria uma relação direta aí, sabe, para um acontecimento existir e para esse rompimento de uma lógica do um, seja pela questão política, econômica, seja por uma questão conceitual, seja, enfim. Obrigado. Vou entrar também aqui um pouco na conversa. Eu percebi, por exemplo, que tem uma... você até percebeu na sua pergunta, no início da sua pergunta, que há uma relação, que havia uma relação entre o que eu estava falando sobre a dialética afirmativa de Bourdieu e o que o Antônio apresentou aqui como protesto, a queixa, não é a mera queixa o protesto, né? Tem uma diferença. Tem algo que se produziu que não é uma mera queixa, né? Então, quer dizer, o que se tornou, obviamente, algo suspeito é essa queixa, né? Essa queixa e uma espécie de você já saber que as coisas vão acontecer ou só vão funcionar se a gente derrubar o que já existe. Ora, não tem isso, quer dizer, um pouco o que está acontecendo com os dois casos que você falou, né, do Mídia Ninja, do Passe Livre, movimento Passe Livre, é que eles não simplesmente se encaixam nas descrições conceituais, enfim, que já se conhecem. Eles não estão fazendo uma queixa específica, bom, isso tudo. Não, eles se apresentam como tais e não fica também, o que o Antônio falou, não fica também numa espécie de pluralidade em que cada um fala qualquer bobagem, né? Porque é isso que eu estava tentando chamar a atenção também. Eu acho que tem um desgaste, né, dos jovens, enfim, quando eles falam assim, mas já estou cansado desse negócio de ficar só ali arrumando meu perfil na internet e tal. Por quê? Porque ali, agora, em vez de cada um ficar mostrando suas idiosincrasias, eles se apresentam como tais sem precisar de fazer nenhum tipo de confronto, sem assimilar previamente onde que deveria ou que não deveria se apresentar. Eu acho que tem alguma coisa que está aí para além da queixa e que pode se apresentar positivamente, independentemente, né? E eu concordo com você também que isso daí não é nem uma espécie de afirmação que aceita tudo como está, e nem
precisa de ser uma negação de tudo. É uma outra coisa. Mais questões? Primeiro, queria agradecer, achei muito bacana, né, as duas exposições. E talvez o que fica ressoando, pelo menos para mim, né, o verso que diz que alguma coisa está fora da ordem, né, nessa situação. Mas, então, a gente pode pensar que a estrutura ela é afetada pelo acontecimento. E não há como saber a não ser a posteriori, não é isso? Quando a Lilane falou da praça, de uma praça em que as ideias podem circular, eu lembrei daquela, acho que é em Curitiba, que tem a famosa Boca Maldita, não é? Que é um lugar que as pessoas vão a um determinado ponto da praça e falam o que bem entendem e vão embora. É diferente, né? O acontecimento também não tem essa estrutura de um falar independente, de uma subversão. É isso? Eu acho importante você falar de uma coisa que aproxima o acontecimento da interpretação. Que a gente só sabe a jusante, a gente só sabe a posteriori, o que o acontecimento ele se... E não, a gente vamos estabelecer um saber a priori do que é um acontecimento. Porque, normalmente, eu acho que o grande problema é que as pessoas, a mídia, anunciam que o acontecimento é primaveril, e não é. Quem anuncia o acontecimento como primaveril, primavera árabe, primavera tropical, está anunciando o tenebroso inverno. Por quê? Porque é justamente o termo de comparação para dizer que não era aquilo que se esperava que fosse, nessa, vamos dizer... no que ele comporta de lírico na sua emancipação. A gente pode dizer que, nesse sentido, alguma coisa se coloca por aí, sim. Ou seja, o acontecimento não tem a garantia, ele não tem esse índice. Tudo o que ele nos revela é a sua própria precariedade, por isso que ele convoca o que Bruno chamou como sendo aquilo que é da ordem da fidelidade, e não de uma dedução. Exatamente. Eu acrescentaria isso, né? Eu acho que a gente está falando a mesma coisa de várias maneiras, mas que ele realmente ele é um acontecimento porque ele não é nem negativo, vamos dizer, e nem simplesmente concorda com tudo. Né? Quer dizer, a ideia do Badiou, inclusive, dessa dialética afirmativa, não é que a afirmação é quem simplesmente não tem opinião e está acostumado com o status quo, enfim. Não é isso e nem é uma necessária posicionamento subversivo de se colocar contra. É simplesmente assim, bom, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer outra coisa aqui. Vou fazer alguma coisa aqui. Então, acho que é interessante isso, perceber que todo mundo, principalmente jornalistas, tentando encaixar aquilo dentro de alguma coisa já conhecida, e os rapazes lá dizendo assim, não, mas não é isso não. É outra coisa. Antônio, eu queria te fazer uma pergunta. Quem faz a pergunta sabe a resposta, mas eu não sei não. É nesse sentido da precariedade que você coloca a Hannah Arendt quando ela denuncia que o mal está naquela situação e não no nazismo ou não nos que foram massacrados pelos judeus, o nazismo massacrando os judeus, mas que tinha judeu também participando daquela história, e ela sustenta a questão do mal. E tem uma cena que ela fica só como sempre esteve, parecia uma coisa de um refeitório, uma coisa qualquer assim, que para sustentar uma posição dessa, você acaba ficando só como sempre esteve. É nesse sentido que você coloca isso. No sentido que
Que ela precisaria ficar só? Não, que... Relançando para o sujeito essa posição do tão só como sempre. Eu acho que isso está articulado a um filósofo maior de que a massa, ela está divorciada do pensamento. Sim. Essa é a tese da banalidade do mal, ou seja, quando você se adere à massa, você deixa de pensar, você passa a se colocar em ação numa alienação do pensamento, deixando de pensar. Isso é a tese de Hannah Arendt, que é muito importante em relação à interpretação que se dava do totalitarismo naquele período. Sim. Mas eu acho que se a gente pode falar de um acontecimento em relação a junho de 2013, eu acho que isso a gente já pode dizer que a gente pode não colocar isso numa enciclopédia, mas afirmar como verdadeiro, é dizer que 2013, de certa maneira, diz algo como políticos, cuidado que a multidão pensa. Isso. A minha pergunta não foi creiam que a multidão não pensa, ou seja, a multidão não é a massa do totalitarismo, nesse sentido. Boa noite, Antônio. Minha pergunta, tudo que foi disse aí me levou a uma reflexão que eu gostaria de uma explicação mais detalhada. O acontecimento seria um furo no saber, nesse saber pragmático, algo assim imprevisível, é como você disse, um ponto de fuga. Quando você tenta capturá-lo, ele foge. Então, ele está sempre próximo e sempre distante de você. Eu queria que você fizesse uma reflexão discutível mais detalhada sobre isso que eu estou colocando. Eu acho que é exato. Eu acho que você pegou bem a ideia. É claro que não basta que ele seja inesperado. É necessário que essa fuga provoque uma abertura do pensamento. Tá bem? Eu queria só completar, não é apenas um ponto, um furo no saber, que possibilita, deixa eu refazer, não é só um furo no saber que escapa. No momento em que alguém se apropria conceitualmente dele, é possível dar várias direções que eu considero perigosas. Por exemplo, nós e eles, a elite e aquele que não é elite. Então, a apropriação rápida dos efeitos do acontecimento restabelece discursos que neste restabelecimento refaz as relações estruturais, como, por exemplo, aquilo que era eles e o que era nós num tempo passa a ser depois das manifestações. O que me leva a pensar que há um dilema ou uma preocupação ética com aqueles que vão se haver com a necessidade de dizer algo sobre esse acontecimento, né? Eu queria só chamar a atenção para isso. Eu concordo plenamente com o que você falou e eu estou insistindo em dizer exatamente, com esse exemplo, que é uma coisa que não é nem subversiva, nem a favor da ordem, é o seguinte, é que essa tentativa é uma tentativa de apropriação, de nomear, de conceitualizar, enfim, de fazer, como o Antônio falou, o comentário Mas quando se tenta fazer isso, quer dizer, comentar, é uma tentativa, muito bem, então isso que vocês estão falando é alguma coisa que eu já conheço. E aí, ora, não precisa de ser nem a favor, nem precisa de ser contra a ordem. Por quê? Porque não está levando em consideração isso como referência. É essa que é a questão. Né? Porque eu acho que existe uma espécie de tentativa de totalização de duas partes, vamos dizer. Então, como que as pessoas elas analisaram e comentaram esses acontecimentos. Então a gente vê, por exemplo, gente que esquerda, não, isso aí é a chegada da Revolução Comunista Universal. Ora, que isso é um absurdo, isso aí é uma tentativa de encaixar em alguma coisa, entende? Do mesmo jeito que não damos conta de não compreender o acontecimento, porque o acontecimento por si mesmo só pode ser acontecimento se ele não é aprendido inteiramente, né? Do mesmo jeito que existe uma totalização do lado da tentativa de interpretar isso como um movimento subversivo, há também uma tentativa de enquadrá-lo
a partir daquilo que a gente já conhece como afirmação. Então, o tipo de apropriação, ela o tempo todo acontece, né, sobretudo pela mídia, né, uma tentativa de encaixar dentro de alguma coisa que já se conhece, para poder descaracterizá-lo, sobretudo. E, apesar disso, tem uma coisa interessante nisso que aconteceu, é que numa época de extrema possibilidade de se dizer alguma coisa, é o movimento que causa perplexidade. Isso realmente me chama a atenção. Para além de todas as interpretações possíveis, né, o movimento causar perplexidade numa época de possibilidades de dizer as coisas, né, como nunca se houve, é algo interessante. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão de maio de 68 e as manifestações de junho de 2013, né? Considerando aí a perspectiva de que o acontecimento tem a ver com essa fuga de sentido, eu não sei, a pergunta é o Badiou, né, se vocês pensam alguma coisa a respeito disso. Talvez diante de não conseguir aprender isso que acontece, o tempo, né? Assim, pega-se o tempo, né? Por que isso ficou na história como maio de 68? E é incrível que, por mais que a gente esteja tentando colocar sentido nisso, parece que isso fixou alguma coisa, né? Manifestações de junho de 2013. Esse ponto do tempo aí, que é uma questão que eu fiquei pensando, assim, que achei curioso. Queria que vocês comentassem. Eu gosto da ideia de fuga do sentido, acho porque toda fixação do sentido é uma prescrição. E uma interpretação é justamente abrir o espaço para uma fuga. Uma interpretação clínica clássica, o paciente cujo pai faleceu e ele se queixa dizendo que ele fez falta àquele pai. E ele descobre que ele não entubou esse pai com a sua presença. Então é um outro sentido que a gente pode dar à ideia da falta, totalmente diferente de uma melancolia nostálgica, de uma coisa assim. Então é uma abertura para a fuga do sentido, ou seja, romper com o sentido prescrito e abrir para uma nova possibilidade. Um dado que me chamou a atenção é que ninguém falou da violência. E eu gosto muito dessa ideia, porque essa violência que aconteceu associada a junho de 2013, tanto a maio de 68, ela não pensa. A melhor maneira de se tratar dessa violência é não falar, é bocejar, é uma coisa que o analista às vezes tem que fazer, né? O paciente entra numa certa repetição, a melhor coisa que ele faz é demonstrar o seu desinteresse. Então eu acho que vale a gente, porque os comentaristas e aqueles que reagem ao acontecimento, eles vão se valer muito dessa alegação, a revista Veja, eu não sei a quantas anda, mas eu acho que a melhor coisa que a gente faz é o que a gente fez aqui, a gente não tocou na questão da violência. Eu que toquei, talvez não devesse. Eu não sei se você estava fazendo tanta aproximação, quer dizer, a gente falou disso aqui, mas eu acho que o Antônio deixou muito claro, quer dizer, não é a mesma coisa, né? Não é, o maio de 68 não é a mesma coisa que junho e julho de 2013. Obviamente tem uma coisa específica, mas o que chama a atenção, o que a gente compara, talvez seja isso mesmo que o Antônio tenha tentado falar, a fuga de sentido, quer dizer, tem uma estrutura em que você percebe uma fuga de sentido, isso choca porque nós não estamos acostumados com isso. Então, acho que a aproximação não é uma aproximação de que é a mesma coisa. Né? Mas a gente vê estruturalmente alguma coisa que se assemelha. Né? Boa noite, meu nome é Nelson. É sobre a violência mesmo que eu queria perguntar. Esses movimentos, na internet, eu perguntei bastante o que é essa violência? É espontânea ou ela tem uma causa? Os movimentos agora que a gente está vendo no Egito, a gente está vendo claramente que a violência é claramente política.
quando os atiradores ficam no teto das casas atirando para matar as pessoas que estão se manifestando, essa violência está claramente vinculada à ditadura que foi instaurada lá e quer se manter. E aqui, essa violência, como é que vocês veem? Eu me perguntei muito isso e não tenho uma resposta. Mais uma vez, eu acho que é um erro, né? Quer dizer, ficar tentando definir essa violência. A violência também é alguma coisa imprevisível. Não é um acontecimento, a violência é imprevisível. Mas eu concordo que já tem uma violência pior, porque essa é uma violência prévia. Quando a gente viu... Eu pensei muito sobre todo o processo e como as manifestações começaram. Num primeiro momento, a mídia foi muito violenta em relação às manifestações. Já começaram a chamar de antemão, já começaram a chamar de vandalismo, né? E aí, logo depois, o que aconteceu foi que a polícia truculenta, né, começou a bater e atirar nas pessoas, e aí atiraram até nos jornalistas. Bom, os jornalistas, enfim, a mídia começou a perceber que não podia continuar na mesma linha, né? Chamar todo mundo, 250 mil na rua, chamar todo mundo de terrorista, né? Uma palavra que é altamente ideológica, enfim, lembrarmos da ditadura militar, esse tipo de violência que lembra, né, que nos lembrou da ditadura militar. Então, isso provocou, inclusive, uma reação muito maior, né, depois, se pensar como que isso, né, gerou ainda uma reação ainda mais forte depois dessa violência policial. Enfim, eu acho que tem uma dificuldade de interpretar isso e eventualmente, exigir também que não haja nenhuma violência, que se tenha algum completo controle sobre as manifestações, as pessoas que chamam os outros às manifestações, é uma forma de violência também. Meu nome é Eliane, 8º período de Psicologia, Newton Paiva. Não existe, segundo o que eu entendi, não tem conceito para conhecimento, para acontecimento. O que seria, então, hoje, se 11 de setembro não foi um acontecimento, essas outras coisas não foram acontecimento? O que seria, então, acontecimento? Isso aqui é o conceito de acontecimento. Na verdade, por exemplo, a crise dos mercados não é um acontecimento, está prevista na própria lógica do capitalismo. A quebradeira do Lehman Brothers, isso tudo não é um acontecimento. Isso está mais do que previsto na lógica da situação. Por mais que seja catastrófico, pareça inesperado, etc., não é um acontecimento. O que está em questão na definição de acontecimento é que a gente precisa colocar uma definição axiomática, ou seja, um axioma é uma aposta do tipo, vamos pensar isso desse ponto de vista, porque parece que é interessante. Então, a ideia de uma definição axiomática que é diferente de uma conceituação é dizer, acontecimento é alguma coisa que rompe com a organização que a gente tinha da nossa estação do saber sobre a situação, mas que, ao mesmo tempo, nos convoca a abrir uma via distinta do pensamento. É uma definição axiomática, ou seja, ela não tem como se explicar mais do que isso, ela só se coloca dessa maneira. Eu digo que o movimento me parece que é um acontecimento na medida em que ele revela que uma multidão pensa, na medida em que ele revela que existe uma multidão ativa. Isso, para mim, é um acontecimento. Bom, e talvez a gente pensar, né, quando vocês falaram do papel do intelectual,
é justamente declarar esse acontecimento, para que ele não fique aí, né, nesse jogo violento dessas múltiplas tentativas de aprisionamento dele. É que fale assim, vamos deixar aqui, vamos deixar escorrer um pouco mais, por favor, para a gente ouvir que sentido é esse, né? Que fuga é essa, que ponto de fuga é esse para a gente. Bom, eu fiquei pensando só uma coisa nesse sentido, dentro do ponto de fuga. Eu assisti um pequeno vídeo no Facebook do momento das manifestações, daquele primeiro dia, daquela primeira segunda-feira, as pessoas caminhando em direção ao Mineirão, cantando "O Popular Voltou", "O Popular Voltou", e, enfim. E, de repente, perceberam que estavam passando em frente à Pedreira Prado Lopes e começaram a gritar: "Desce, pedreira, desce, pedreira", que me pareceu que isso é muito mais da ordem de Lalande do que qualquer outra coisa, de um batimento que vem ali e faz surgir uma nova estrutura de linguagem, né? E me parece que, nesse sentido, a gente pode, né, localizar o exemplo disso que Antônio e Bruno tentaram, né, falar com a gente o tempo todo da forma que cada um encontrou, né? E acho que com isso também a gente pode fazer aqui a praça pública no sentido grego, né? Nós nos colocamos a filosofar sobre esse acontecimento, né? Que me parece que quando eu pensei na praça pública, eu pensei na praça grega, né? E agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a Antônio, Bruno, foi maravilhoso. Agradeço a Júlia por ter um dia me convidado para essa parceria, e acho que Antônio te deu um presente quando ele, não foi? Quando ele fez várias digressões aí sobre a Estação do Saber, e foi um prazer saber que a gente pode continuar isso, não é? Com essa ideia de que a gente vai para lugares que a gente não conhece, né? Agradeço, né, todos aqui, a presença de vocês também, e sem dúvida, Lilane, fiquei muito feliz de ouvir as palavras do Antônio sobre a Estação do Saber. Obrigada. E renovar a homenagem a Célio Garcia também. Queria dizer também que eu faço das minhas as palavras do Antônio, eu não falei, mas eu também queria agradecer muito a Júlia e a Nina